ficou um plantel muito juvenil e deu um conflito, de certa forma, de gerações. Isso aconteceu. Muitos velhos e muitos Esse conflito de gerações, jovens. nós não soubemos dar o tamanho da solução que nós precisávamos dar. Isso para mim, é uma das coisas que eu me penitencio até hoje, porque nós poderíamos ter tido uma atitude mais forte. Presidente, interessa ao Grêmio Guilherme Castillo, pergunta, tá? Senão a reportagem da Rádio hoje me mata. Interessa ao Grêmio Guilherme Castillo, Juventude, que está no Atlético, ex-Juventude? Esse jogador é um jogador que, de certa forma, todo mundo já acompanhou esse jogador, nós acompanhamos também. 22 anos, né? Tem 22 anos desde a Juventude. Por que surgiu essa situação? Porque o Atlético acabou comprando um jogador do River Plate. E claro, acaba surgindo essas coisas aqui assim, mas eu vou te dizer assim, o que tem hoje não tem absolutamente nada. O que tem hoje é exatamente o fato de que o jogador talvez não deseje permanecer mais no Atlético Mineiro. Fora disso, nós não temos nenhuma coisa. Presidente, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Vamos ter um grande jogo hoje à noite, se Deus quiser. Eu também agradeço muito essa oportunidade e digo também um pouco mais, quer dizer, hoje, porque a torcida vai ao estádio hoje à noite, vai ter distribuição de camisas, vai ter uma série de atividades lá. Que a torcida... Vai ter chopp? Vai ter chopp, dois por um. Chopp dobrado? Dois por um. Uma basada toda hoje. Eu vou pedir folga na transmissão. Então, na verdade, que estejamos sempre juntos nesse momento aí, porque é necessário que todos esses acompanhamentos aconteçam de uma maneira muito positiva para a gente subir. Que legal, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, simplifique a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfície, sujou, passou, limpou, um produto Gimo qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate de pizza que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Grupo IES apresenta Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia e 3 revisões inclusas. Tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. A gasolina tá cara, vai de Kwid com a IESA. Ô Potter, depois daquela perguntinha que tu fizesse pro presidente... Estou sendo muito criticado, Pedro. O que tu tem para falar do Internacional? Que já quer poupar jogadores? Antes, ô Potter, me permite, Potter, porque eu acho que é importante, assim, primeiro... O desconto é de 30% na cerveja da Esplanada, a gente estava conversando aqui com o Paulo Ludwig, vai ter promoção de cachorro-quente e pizza dentro do estádio, mas eu perguntei, Potter, por isso que eu quero entrar antes de tu falar no Inter. Claro. Não deu tempo de perguntar para o presidente Romildo, aí eu fui ali na salinha, quando ele saiu aqui, perguntei para ele objetivamente, o senhor terá candidato à presidência? Eu ia perguntar isso. E aí ele disse, mas eu perguntei em teu nome então, e ele respondeu o seguinte, não. E aí eu insisti, o senhor não vai participar do processo? Ele, não, eu não vou participar da eleição. E aí eu insisti mais ainda, bom, mas a situação vai ter candidato, né, presidente? E ele disse assim, se depender de mim, não terá candidato. Entendo que a situação não deve ter candidato. Ponto. E aí, Bagé? Não, mas vai ter. É que depende muito da situação também de tabela do Grêmio, até ali mais ou menos vai estar classificado, mês de setembro. outubro. Ele estando bem colocado. Que dia que é a eleição? É que tem um outro processo anterior, que é setembro, se eu não estou enganado, que é a renovação de conselho, né? Claro, óbvio. Então, por exemplo... E aí não passa por ali também antes para ir para o pátio? Passa por ali também. Na mesma eleição? O Grêmio tem 3 eleições. Tem a renovação do conselho, tem o primeiro turno. Isso, e depois o segundo turno do conselho, e depois do pátio. Mas, Léo, são coisas diferentes, né? Eu não gosto de meter no clube do Grêmio, assim, mas assim... O Grêmio tinha que passar tudo isso para dezembro, né? Pelo amor de Deus. Mas você começa tudo em setembro. Por estatuto do Grêmio, começa tudo em setembro. Mudar o estatuto. Eu não vejo, Bagé, assim... Pode estar preocupado. Eu não vejo, Bagé, tá na situação, e talvez por isso também, presidente, um nome forte, porque os integrantes ali, os apoiadores do presidente, que são do grupo do presidente, como essa é uma chapa de composição de vários grupos, alguns integrantes, inclusive do conselho, já estão alinhados com outros candidatos até. Mas então, por isso, a situação não deve ter candidato. Mas são coisas diferentes, Alex. Uma coisa é o presidente participar da campanha, outra coisa é haver um candidato de situação, que haverá. O presidente é que não vai participar da campanha. Mas ele, Maurício, ele é contra que a situação tenha. Que assim, ele, Romildo. É que se tu entender o Denis como hoje situação, o Denis realmente, na letra fria das regras, o Denis não é situação. Porque o Denis não é do grupo político do presidente Romildo.
O Denis, inclusive, o presidente, como ele disse, né? Nada do que é falado aqui chega nele, né? Tá bom, nós vamos acreditar. E aí até as próximas vezes que eu receber alguma coisa da direção de comunicação eu vou desconsiderar, porque ouviram ontem, né? O homem não ouviu. Então não dá nem para pedir mais direito de resposta, que já foi pedido várias vezes aqui. Se não estão ouvindo aqui, como é que me pede direito de resposta? Então uma coisa está ligada à outra. Mas, por exemplo, o Denis Abraão, Maurício, ele vai ser candidato. Ele vai ser candidato. Mas ele não é da situação porque ele não é do grupo político. Ele pertence a um grupo político. Pois é, mas se o Grêmio sobe, ele é vice-presidente do Romildo, Alex, ele é da situação, né? Não, perfeitamente. Mas por que eu te falei na letra da campanha? Por que eu te falei... que vai no pátio votar e votar no Denis é a continuidade. Mas é que eu tô falando letra fria da regra. Argumento, claro. Porque o Diogo pergunta pro presidente, e o presidente, inteligente como é, habilidoso, político nas respostas, ele foi na letra fria. Realmente, o Denis não é a situação. Mas o Denis, pro torcedor, ele é. Então, estando bem colocado, pode ser até abortada a ideia do Denis Abrão, desde que o Grêmio não esteja bem colocado em outubro. Mas o Bagé Denis, Odorico, Guerra e deve ter mais uma chapa que tá surgindo aí. Eu perguntei pro Odorico Roman, Léo, perguntei para ele assim, Odorico, o senhor é presidente, o senhor vai ser candidato? E aí ele me respondeu o seguinte, assim, a gente precisa conversar. Ou seja, vai sim. ser candidato. Isso é sim, né? Que senão tu responde não, né? Exatamente. O Alberto Guerra é um cara que está bem articulado, né? Já passou pelo futebol. No Twitter, esses dias eu vi ele falando que ficaria com o Kahneman. Sim. Imagina. Eu acho que o Guerra tá no futebol quando vem o Kahneman, não tá? Foi o Guerra que trouxe. Não ouviu ninguém falar que disse que ficaria com o Janderson, né? Isso ninguém falou. Ainda não. Essa é a pergunta do debate, né? Quais são os planos para o Janderson no ano que vem? Ninguém perguntou. O presidente disse que ele era pro segundo tempo, né? A questão do claro que por sermos muitos e o tempo ser curto, né, não deu para colocar todas as perguntas. Por exemplo, ficou essa de fora da eleição. Eu queria ter colocado o presidente também, que é algo que o Grêmio deve estar lá no planejamento da temporada e deve estar numa gaveta, se é que já não está em prática, porque embora o Grêmio esteja ainda peleando por um lugar no G4 e tentando avançar dentro desse G4, o Grêmio tem que ter um projeto estabelecido para que seja entregue para esse novo presidente, um projeto financeiro, um projeto de investimento, de organização, para 2023. Porque uma volta à Série A depois o ano que vem será muito mais difícil. Será complicadíssimo, Pedro. Complicadíssimo. Tem que fazer outra folha, né? Tem que fazer outra folha, tem que fazer outro time, jogadores, tem que viabilizar investimentos. Né? Tu tem que manter alguns pilares, e aí por isso a gente defende tanto aqui, bate tanto na tecla do Kahneman. O Kahneman é um jogador barato, mas tu precisa desse pilar dentro do vestiário. Tu tem muitos garotos que vão precisar de jogadores mais experimentados. Tem muito jogador que já esgotou, né, Potter, que não vai ter como ficar. Léo, eu não sei se ficou claro para vocês como ficou para mim, e eu não gosto de me apressar. Mas a relação Grêmio e Arena é absolutamente desgastada. O presidente, ela é distante. O presidente suspirou. Acho que foi o Bagé que fez a pergunta. E o Bagé começou a pergunta. Não, foi o Pedro. Tem que botar... Foi o Pedro que fez a pergunta. O Pedro falou assim, rápido, assim. As questões rolou uma ingresso, suspirada, assim, sabe? Sabe o que tem que fazer, Potter? Tem que sentar eles, botar um vinho Aurora Reserva. Esse Capitão Gancho é imbatível, rapaz. Porque é um vinho que entrega, assim, uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. E a dica que eu vou dar, inclusive, pro presidente, pro pessoal da Arena, é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva, feito para você. Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para dar mais performance? Conheça melhor em fiberoficial.com.br e nas principais lojas de esporte. Intervalo comercial, nós voltamos depois das notícias. Cooperativa Santa Clara, marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa. Marcas de quem decide há 110 anos fazendo tudo para você fazer tudo melhor. E o Boa Vista Country Club, o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte. Visite o decorado na rua Azevedo Sodré, esquina Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Vai todo mundo ficar de folga segunda-feira e vão entregar o jogo para o América. É isso, professor Potter? Eu espero que seja por questões médicas, fisioterápicas e só, Pedro. Só. Eu também. Antes de começar o jogo, o América, de toda essa sequência do Inter, é o adversário mais frágil, né? Na comparação com os outros, né? E o América é ruim de enfrentar. É um time que gosta de jogar fora de casa. Então, se são preservações...
Se são preservações. Eu pensei nisso. Eu ia pensar também, eu ia falar também, mas eu não quis provocar. Mas aí, enfim, já veio a provocação. Mas assim, eu penso, Pedro, que as preservações são as obrigatórias. Ó, se botar aqui o Depena, ele vai estourar. Então guarda. Bustos. Né? Guarda. Ó, o Patrick Bustos. machucado. Todo mundo que estava em campo na última terça-feira estava no limite. O Depena estava estourou. claramente descontado. Se o Depena estourou. joga em Fortaleza, ele não atua terça-feira. Mas deixa eu Alan pegar esse teu Patrick gancho aí, Potter. o Alan Patrick é dúvida para Arequipa. Isso. Né? Então Não, assim, mas esse tá fora, esse tem problema muscular. Dúvida pro eu sei. primeiro jogo contra o Não, eu Melgar. digo lá em agosto, Pedro. Então assim, eu acho, tá, que não é proposital. Eu acho que quem pode jogar deve jogar na segunda-feira. Pois é, mas E deixa eu acho que pegar é esse isso que teu vai gancho acontecer. aí, Potter. O gancho que eu quero pegar do que você traz é o seguinte: nenhum de nós, o que a gente tem do lado de cá, é o épico que o Inter realizou contra o Colo-Colo. Mas nós não temos a noção do custo físico de energia, do emocional, mas do físico mesmo, do desgaste, do ácido lático, daquele negócio todo dos fisiologistas. O que isso custou a cada jogador do Internacional? Não, mas ninguém foi hospitalizado, Maurício. Ninguém foi hospitalizado. Mas é que para jogar futebol em alto rendimento a questão não é ser hospitalizado. É Foi você terça-feira, Maurício. O jogo contra o América é segunda, Maurício. Mas são uma semana, depois Maurício. do 3-0 contra, não sei. Eu não sei. Esse nível de entrega que o Inter teve, o custo disso, eu não tenho noção. Quem tem é fisiologista. E olha, aqui não há um poupador. Eu não gosto da ideia de ficar poupando o jogador. Antes, contra o Inter, jogou contra o Ceará. Eu discordei do Diogo aqui de que o Inter não deveria ter poupado. Na verdade, grande parte do sucesso pode ter a ver com ter poupado, porque os jogadores estavam inteiros, né? A tese do Diogo foi vitoriosa nesse sentido. No caso, né? Mas todo mundo que não estava no jogo. Mas de lá para cá... De lá para cá, nós não temos a noção do custo muscular daquelas coisas todas que os jogadores fizeram, como nunca antes tinham feito. Então, É verdade, todo Maurício, aquele que tiver problema muscular, ele não joga. Todo aquele que tiver condição pode dar física, 11 lá, joga. Pedro. Mas Eu fica- sei, mas é todo que é uma- mundo jogou além do Mas limite isso lá. é foco de competição, senhores. Fica muito claro. É o isso, foco claro. é lá. O que é isso. menos difícil de tu conseguir chegar? É o Campeonato Brasileiro? Tu Não, buscar um sim, título? o Mano, Mas é que tem o alguns Mano jogadores que depois do jogo- tecnicamente não teriam condições. Me parece que o Bustos e o Preservar Depena- não é evitar lesão. Me parece Preservar é que tu considerar a tem- competição tem- da Mano, Bustos e o tem- Depena não tem podem algumas jogar, coisas- jogar estoura. Tem algumas Não, assim, coisas que a gente precisa deixar claro. O que é claro que o físico é o físico, mas é uma semana. É terça para segunda. É um ritmo. Quantas folgas teve? Teve folga quarta. Quantos treinos teve? Um por dia tem agora. Não, mas aí não. Então aí o cara tem que assinar um contrato e jogar uma por mês. Me parece, Guerrinha, que é uma... Não. me Tem que parece poupar que quem tá no limite. Tá no limite, não vai. Não Me tá no parece que limite. é uma- Bola, vamos lá. O Inter só joga em agosto depois. Me parece que é uma projeção, tá? Me parece coisa nenhuma. É uma projeção de longo prazo, porque como nós temos muitos jogos nesse calendário, os técnicos começam a pensar 2, 3 semanas na frente. Quando o Mano diz que a derrota para o Botafogo implicou num uso de titulares contra o Coritiba, que era quando ele iria preservar, e aí ele deixaria os caras mais livres para enfrentar o Colo-Colo lá no Chile, o Mano, ao preservar, não é preservar, porque fazendo a lista aqui, ó, o Bustos sentiu contra o Colo-Colo. O Vitão jogou meio tempo, deve voltar. O Moledo, ele mesmo disse que o Moledo tem uma questão toda que precisa ser administrada, que o Moledo sente muito até nos treinos. Aí Vitão e Mercado, né? Os dois devem jogar. O Moisés não é o titular seria o René. O René tá fora. O Gabriel deve jogar. Mas o Moisés joga. O Moisés joga, mas O René segue lesionado. é que o René segue lesionado. Não, entendeu? tá bom. Então, assim, o René tá fora. Moisés tá jogando mais que ele. O Depena é um cara que ainda tá num processo de retomada. Ele Não, tem que ser tava- guardado, Duda. Tecnicamente tem que ele ser estava guardado, abaixo, até Léo. por isso, embora os números dele no jogo tenham sido bons, tá? Só para Coxa completar, esquerda, eu busco. o Wanderson tá fora, Depena. recém voltou a correr, tá? E o Alan Patrick tá fora, ou seja, esses caras não vão jogar por questões médicas. Os outros Não, está bem. devem jogar, mas ele tá pensando, porque depois do América ele tem, vamos lá, me ajuda, Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e aí quando ele vai respirar, já deságua no jogo em Arequipa. Léo, Então ele precisa começar a pensar mais no longo prazo. Vamos lá, quem tá completamente fora? Mas o América né? são pontos que Alan tu não Patrick. negocia, né? O Inter tem nos jogos mais complicados agora, que são América Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras e Galo, A América o não. novo titular. O novo titular.
complicado no contexto Inter, né, Bajé? Tem titular, o Tyson é o novo titular do Inter. Novo titular do Inter. Né? Tipo assim, por exemplo, então beleza. Como é que se pensa o Tyson agora que ele é titular? Mas pode jogar, aí pode jogar o Estevão. Se não tiver condições, não, olha, não pode jogar. Esse é um jogador Covid. que... Aí tem Covid e Estevão, né? Tá, mas Não, mas olha, entendi, nós estamos pensando no mês inteiro. Sim, olha, eu já vou pensar no meu lugar, tá? Eu não vou ter o Alan Patrick. Bom, ele vai ter que jogar o Tyson. Bom, então bota o Tyson hoje. O jogo de Popá não é contra o América. É contra o Galo. Que agora, Palmeiras. sabe onde é que tá a tesão do torcedor? Tá no teto. Não é agora. Ah, não, mas vai poupar. Bom, vai popa mais pra frente, mais perto do jogo que vai ter lá contra o Melgar. Não, agora não. Guerrinha, e vai ter um detalhe. O América é jogo de ganhar. Agora que tá decidido a Arequipa, tem um detalhe bem importante lá que o Felipe Duarte trouxe pra nós, lá no timeline, lá no pós-jogo. O Inter vai ter o Fortaleza, lá em Fortaleza, entre os 2 jogos da Sul-Americana. Então, lá vai jogar o Guerrinha na ponta direita. Tipo assim, esse jogo de Fortaleza aí... Esse é de poupar. Isso aí vai jogar... Pode escrever. Guerrinha. É que o Mano tá pensando em não perder alguns jogadores. Eu acho que isso que tá no horizonte dele. Olha, eu tenho um jogador aqui, daqui a pouco até poderia jogar, mas o risco de perdê-lo para 2, 3, 4 meses é grande. E aí ele tá pensando na temporada. Não se trata de poupar por poupar, por nada. Mas por uma questão médica, como tu falou, Pedro. Poupar por poupar, que assim, como poupar. Mas tu pode perder num treino um jogador desses, se ele tá no limite. Se ele tá no limite, daqui a pouco ele vai lá e estoura num treino. E aí... Os 2 mata-matas tiveram a cidade de Fortaleza no meio, né? E aí a gente discutiu o que vai fazer lá em Fortaleza. Aí eu fui um dos caras, assim, eu acho que esse time precisa de sequência e que quem pode jogar tem que jogar. Não foi isso. O Alemão e o PH podiam jogar, foram guardados. Mas só Correram mais depois na terça-feira? Correram mais. Porque não foram pra Fortaleza. Beleza. Mas eu tô pensando que o Inter pode chegar no Brasileirão. Né? Não pra ganhar, mas pra chegar uma vaga direta na Libertadores da América. Mas aí tu não negocia com a América, agosto eu entendo. Eu também acho isso. Por isso que eu comecei respondendo assim, ó. Pra mim, Pedro, preservados serão aqueles que têm problema médico. Isso. Os outros têm que jogar. Pelo Depena. Mas é a lista. É o jogo que você não põe o Depena. É a lista. É a lista. Bustos, tá fora. Escala. Vamos lá aqui, ó. Heitor, tá? Daniel, Heitor. Vitão em mercado, porque o Moledo tem toda essa questão que precisa ser administrado. O Moledo é um cara que ainda não tá na plenitude e tal. Ou daqui a pouco ele começa com o Moledo pra depois botar o Vitão, faz o contrário. Ele vai jogar com esses 3, né? Isso aí. Ele vai Mas são titulares, Léo, né? alternar com esses não tem 3, nada de preservação aí. Sim. Moisés. Aí Vitão, mercado e Moisés. Tá? Porque o Moisés é um cara fisicamente privilegiado, é um cara que tá voando. Já não sei mais, atenção que eu vou falar agora. Eu já não sei mais se o René volta para o time titular. O Moisés fez uma partida contra o Colo-Colo e faz gol lá no Ceará. Já tinha feito contra o Goianiense. Mas isso já aconteceu com o próprio Moisés antes, né? Fazer grandes partidas e ficar no time. Enfim, vai lá, Léo. Seguindo no meio campo, tá? Gabriel, que o Gabriel é um cara que, inclusive, ele entrou lá em Fortaleza contra o Ceará. Edenilson, aí o Depena sim, né? O Depena fora. Segura. Maurício, não? Aí joga o Maurício. Pode ser o Maurício. Aí o PH é o único cara que ele tem de velocidade, até porque ele já tá projetando ali na frente ter o Wanderson de volta. O alemão pegou uma gripe agora aí, né? Resfriado, devia estar andando de pé descalço. Né? Não comeu bergamota suficiente. Não comeu bergamota suficiente, tá guardado. Mas como não é lesão muscular, curou a gripe e joga, né, Potter? Não, joga gripado, né? Eu fiz muito gol gripado, Maurício. Só falta uma gripe, uma gripe que não seja famigerada gripezinha lá, aquela barbaridade. Não é jogar, da vacina. Não, mas é que forte tá acontecendo, né? Covid não deixa jogar, influenza deixa. Não, Covid não. Mas é que aí cai o rendimento. Eu digo não joga porque o rendimento físico do cara diminui. Abrindo mão do título. Maurício, importante lembrar que o Inter não é campeão da Copa Sul-Americana. Ele é candidato, mas tem, por exemplo, o São Paulo na parada, quer dizer, ele pode ser eliminado, sim. Nacional, tem o Melgar, né? Então, desprezar muitos pontos que já foram ganhos no Campeonato Brasileiro em nome de uma preservação coletiva, como foi feito no Ceará, é um exagero. Nesse não vai jogar só quem tá machucado. Nesse ou quem time tá trazido pelo Léo, é um time sensato. Você não bota o Depena porque ele acabou de curar uma lesão muscular, fez um esforço extraordinário na virada épica do 4-1. Não tem por que você arriscá-lo na segunda-feira. Guarda o cara, tá certo? E o próprio Tyson é um cara de 70 minutos. Quem é que joga, Léo, no ataque se não jogar o alemão?
O David, né? Óbvio. Ele entrou no jogo contra o Colo-Colo. Qual é o jogo do Inter pelo Brasileiro depois do América? É Atlético Paranaense? Isso. Lá em Atlético Paranaense. Tá, mas e aí é entre os jogos da Sul-Americana? Não, Sul-Americana é lá só no... depois. Não, Sul-Americana então não vai envolver Lá isso. adiante. Antes da Sul-Americana, o Inter tem América Mineiro, Atlético Paranaense fora, recebe o São Paulo no Beira-Rio. Não, tudo bem. Não, mas ou tem o Palmeiras. Bom, perdi a ordem, mas, mas é tu América, entendeu? Atlético Paranaense, Palmeiras, São Paulo e Galo. Tu entendeu qual é a minha linha de raciocínio? É que muito... Não tá proibido que o Inter goleie todo mundo, tá? Inclusive o Atlético Paranaense fora de casa. Mas é muito mais difícil tu jogar contra o Atlético lá na Baixada com o embalo que tá o Atlético do Filipão e por se tratar de um gramado artificial fora de casa do que tu ganhar do América. Né? Na teoria. É o ponto que tu não negocia com a América. Né? Com a América eu tô obrigado a ganhar. Eu só parei de falar, Pedro, porque bateu 2h15 e eu respeitei o teu intervalo. E ainda tem o Mancini, pelo amor de Deus, já ganharam. Tô indo na KTO aqui, já botar um dinheiro. Intervalo comercial, voltamos em seguida. O resultado da pesquisa interativa diz o seguinte: vitória do Grêmio no YouTube 57%, vitória do Náutico 26%, empate 17%. Já no Twitter, 54,3% optam por vitória do Grêmio, 28,7% por vitória do Náutico e 17,1% por empate. Significa dizer que os gremistas acham que o Grêmio ganha. Sim. Você sabe que hoje é aniversário do 7-1, né? E não sabia. O Felipe Gamba, no Esportes ao Meio-Dia, me perguntou o que aprendemos de lá, o que a gente vive desde aquele momento. Tava te ouvindo, Maurício. 8 anos, né, Maurício? 8 anos, é. E aí, Potter, Diogo e todo mundo que nos ouve, eu respondi ao Felipe, e agora trago o tema no sala, porque é um aniversário impactante, né? Nunca houve e acredito que nunca mais haverá um 7-1 na casa do anfitrião de duas seleções do mesmo tamanho. Mas para mim o nosso 7-1 diário é toda vez que um goleiro faz uma defesa e se atira no chão alegando uma lesão que ele não sofreu, cada vez que o juiz é cercado como se fosse uma caravana por apaches, porque os caras parecem que vão linchar o juiz, cada vez que alguém leva um braço no peito e leva as mãos ao rosto, como se tivesse sido atingido no rosto para tentar expulsar o seu adversário. Esse é o nosso 7-1 diário e nós não aprendemos, a gente continua fazendo isso a cada rodada. E amanhã é aniversário da Manu. A Manu é a neta que eu tenho, é uma das netas que eu tenho. E aí eu começo a me dar conta como estamos ficando velhos. Ela vai fazer 15 anos, cara. Que beleza. Sabe o que é 15 Manu é filha da Você vai dançar agora, quanto? Da Michelle, entendeu? Então eu quero dar um beijo pra Manu, desejar pra ela saúde. Eu tô atrás pra saber se já tem, entendeu, namoradinha, essas coisas. Pedrinho ela tem tá... 16, Pedro, só o Guerrinha, só pra te avisar. Eu ficaria com os Oliveira ali. Os Oliveira são Eu respeitados. tenho um neto com 15 também, o João Pedro, que é pegador. Teu neto joga olha, basquete, né? pela Joga situação, basquete. Então esse aí não vai... pela situação financeira do João Pedro, podemos fazer esse... Eu acho que é uma família boa, Guerra. Tem uma saudade. Não posso contar mais. Algumas histórias a gente não pode mais contar, infelizmente. Algumas A coisas gente não guarda pode pro contar. palco. Tipo, pro palco, né? Com outra. Conta, Isso. Potter, conta. Não, dá bronca. É um amigo nosso que chegou numa casa. Eu tô escrevendo uma piada amanhã espetacular. Né? Diz que o cara chegou em casa, depois no jantar, né? Ela não é nova a piada, mas é espetacular. E a mulher disse pra ele, olha, estamos com um problema lá no telhado. Sim, mas eu não trabalho com hidráulica. Bom, mas não, tá chovendo em casa, não trabalho com hidráulica. Tá, então dá uma olhada aí no armário da cozinha aí, que tá saindo do lugar aí. Mas eu não sou marceneiro. Aí no outro dia ele chegou, tava tudo arrumado, tava o armário, tava o telhado e tal. E pô, tu arrumou tudo, meu amor? Disse, não, foi o vizinho aí. O vizinho? Quanto é que ele cobrou? Não, ele me fez uma proposta, eu transava com ele, eu fazia um bolo de chocolate. Fez o bolo de chocolate, eu não sou confeiteira. O que ia contar, Potter? Tá bom, Potter, conta tu agora. Pois é, né? Agora eu fiquei pensando agora aqui se eu vou ser cancelado ou não. E aí eu olhei pra minha esposa aqui, ela me olhou e ela falou com uma cara assim, sim, tu vai ser. Então... E aí eu vou guardar. Vou guardar ela porque agora, Pedro, isso é ser adulto. Entendeu? Isso ser adulto. Pai, isso, aí tá falando isso pai ser um Potter. Pai. Agora. Exatamente, tem coisas que não dá. Eu tentei adaptar ela, Diogo, rapidamente no meu cérebro aqui, não tem adaptações que salvem ela. Então essa história, que é uma história real, vai ficar para guardar para algum show do Bagé aí, que ele me convidar um dia. Tá bom, vou te lembrar que a KTO
A KTO.com é parceira oficial da Green Valley Gramado. Essa é a grande festa agora do inverno. Isso aí. É. Isso aí. E que tu pode economizar com os painéis solares VEG da Metalúrgica Schwalm. É só acessar pensouenergiasolar.com.br. Pedro, tem um detalhe, a gente estava falando sobre Inter e preservações, né? E eu estava acompanhando agora aqui Sport TV, os times, aquilo que era óbvio, ninguém acertou, ninguém é super inteligente aqui, né? Mas chegou o julho e todo mundo começou a sofrer, né? Porque voltaram às competições internacionais. Claro. E elas pedem o máximo dos jogadores. Por mais que eles estejam entregues à competição de somatório de pontos, que é o pontos corridos mesmo, a entrega mesmo, a decisão mesmo, aquilo que eles ficam sem dormir. A gente perguntou pro Dunga, por exemplo, como é que é, Dunga, antes um jogo? Assim, que o jogo começa muito antes. São 3 noites de sono ruins, né? Tipo assim, vai construindo, né? Então todo mundo começou a estourar. Agora, Pedro, é aquela a discussão nossa de ontem, quem é que vai sair melhor? O mais rico, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque aí o reserva imediato é bom. O reserva imediato é bom. Eu tava vendo o presidente do Grêmio falar agora aqui, que a gente tem muito volante, a gente vai vender alguém nessa janela e blá blá blá, né? Bom, os de qualidade não vão sair, né? Porque se machuca um, vai para outro. Então, tipo assim, mas ontem... Não tem o que fazer, agora todo mundo começou a estourar. Pode anotar aí, a temporada de lesões começou. Lembrando Davi Coimbra, tá? Eu quero lembrar que o Fortaleza teve a derrota maravilhosa que ele pediu na vida. Ele tomou 3-0 do Estudiantes, tá fora da Copa Libertadores da América e agora vai se dedicar para aquilo que é o mais importante para ele. Já que Libertadores ele não conseguiria ganhar, quer escapar do rebaixamento porque ele é o último colocado. Como é que o Davi dizia? Derrota o quê? Derrota maravilhosa. Maravilhosa. Foi a derrota. É que essa é a loucura em cima do Fortaleza, né? A gente estava discutindo. O Fortaleza teve o regional, quer dizer, teve o estadual, o regional Nordeste, a Copa do Brasil, a Libertadores e o brasileiro. Acho que o Fortaleza viveu, na verdade, uma temporada típica no ano passado. Ele superou uma expectativa que se tinha dele. E ele vem crescendo, né? Nos últimos anos, né? Mas ele também não tem esse time para ficar naquela posição ali. Ele vai sair dali. Não, e agora tem Thiago Galhardo, né, Potter? Agora tem Thiago Galhardo. O Potter fez uma entrevista com o Thiago Galhardo certa vez e ficou encantado com o foco que ele tinha de carreira, lembra, Potter? Não foi isso que eu fiquei encantado. Não, mas eu fiquei encantado com a capacidade verbal que o Thiago Galhardo tem. E ele tem. Se comunica muito bem. Ele tem. Tinha passado num concurso pro Banco do Brasil, lembra? E abriu mão para ser jogador. Petrobras. Eu fiz uma entrevista com o Bagé, fiquei admirado também. Capacidade de comunicação. Aliás, eu acho que o presidente do Grêmio só em uma vez ele fugiu da resposta aqui. Quer dizer, ele respondeu sem responder a verdade. Se as coisas que o Bagé falava aqui no programa não chegavam nele. Não vem dar migué que não chega. Porque é impressionante como algumas coisas acontecem depois que o Bagé abre a boca. É que você aqui. Perguntou se todas as coisas chegavam. O presidente disse que nem todas. Ele não disse que nada chegava, só para estabelecer uma justiça para o presidente. Deixa eu só dividir uma coisa com vocês. O que eu recebi agora lá no Twitter, que a audiência, o pessoal do Twitter é muito carinhoso sempre com a gente, né? E aí... Queridos. O Romildo, quando tu tá nas costas do Romildo, tu critica. Aí o Romildo chegou aí, tu pipocou. Que decepção, que representa a torcida. Senhores, entendam uma coisa. A única torcida que eu represento é a da minha família e da minha consciência. Eu não tô aqui, quem paga o meu salário é a RBS. E a RBS não exige nada que eu diga. O dia que exigir, eu saio fora. Eu tenho liberdade para fazer o que eu penso. Pode ser bom e pode ser ruim, mas é o que eu penso. Eu não estou aqui representando o Grêmio, o Inter, Palmeiras, Seleção de Marte. Eu represento aquilo que eu penso. Não esperem de mim representar ninguém, defender e nem acusar. Mas, Alex, você não precisa de defesa, muito menos minha, mas uma coisa. Ou quando me encontrarem, me digam isso pessoalmente, porque os machão de teclado. Mas quais perguntas faltaram? Faltou só a pergunta da eleição. Eu acho que eles queriam que eu talvez agredisse o presidente. Não, mas olha o peito do Bagé. Não, para com esse troço. Como é que eu vou dizer coisas pra ti com esse teu tamanho aí, rapaz? Vou tomar um pau. Não, é que o ponto que mas pega... o Grêmio não tá aqui pra gente brigar com ele. O presidente estava aqui num dia do jogo do Grêmio pra gente ser entrevistado, pra presidente. informações importantes sobre o jogo. É que tem uma coisa chamada respeito, né?
Como é que alguém imagina, e eu vi também esses comentários, Alex, e por isso que eu estava dizendo que você não precisa de defesa, é que talvez o pessoal imaginasse que a forma de fazer a pergunta deva ser mais agressiva. E não, você não deixou nenhuma pergunta de fora e recebeu educado e cavalheirescamente um convidado na sua casa. E esse convidado, você não vai ser mal educado ou grosseiro com ele, mas também não vai deixar de fazer as perguntas que todos fizemos. Educado e cavalheirescamente, eu vou receber Kelly Matos. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, quero fazer um elogio ao Alex Bagé, é uma grande contratação desse programa, eu gosto muito do trabalho do Bagé, então esquece essa... Não, esses passarão, essas críticas do Pedro, né? Sem inveja. Pedro, Kelly, posso fazer um carinho? Não, fazer um carinho? Aquelas ajudas que as pessoas pedem pra gente, uma ação solidária, rapidinho, vou precisar de alguns segundinhos. Olá, pessoal, eu sou a Ariela, eu tenho 9 anos, sou de Passo Fundo e há 1 mês descobri um tumor na coluna. Sinto dores há mais de 3 anos e agora que tenho um diagnóstico, preciso realizar uma cirurgia para remover este tumor. Porém, ela tem um custo bem elevado, motivo pelo qual peço a ajuda de vocês com o que puderem contribuir. Né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, deixa eu ver o que é mais fácil passar, porque as informações todas estão ali. Eu vou passar o Pix. Tá, fechado? Pera, deixa eu abrir o aplicativo do banco, peraí. Ela é uma menina desse tamanho, assim, eu tô mostrando aqui na live, ó. Então ela precisa muito da nossa ajuda aqui. Deixa eu abrir. Pode falar. O Pix é o CPF 065 659 77046. Então, peraí, repete devagar. 065 659 77046. Vai cair no nome da Ariela Schutz da Silva, que é a pequena menininha de 9 anos de idade lá de Passo Fundo, né? Passo Fundo que nos ouve muito, que precisa fazer essa cirurgia de forma muito rápida. Ariela e Schutz o da custo Silva, é fechou. bem grande. Certo? A nossa audiência vai ajudar. Estou fazendo agora um Pix aqui. Qualquer quantia. Cada um que somar, vai somando. Pagamos a cirurgia dela. Muito bem. E assim termina o Sala de Redação. Não, a gente tem uma entrevista, vou anunciar, né? Porque quando a gente tem uma atração nacional aqui, o Diogo vai gostar, a gente tem entrevista com o Lobão hoje. Que grande papo. Grande papo. E falou... Fala tudo. Exatamente. Fala tudo. É esse cara que a gente vai receber aqui. Então vou deixar vocês se estarem, meninos. Aproveitem. O PG me diz assim, eu perguntei, ele falou de política? Ele disse que não ia falar, mas... Tem que ouvir o Gaúcha Mais. O prefeito virtual não tem nada que falar com o Lobão. Ele resolveu os problemas Tem que falar com o Lobinho. Mas ele é só com Porto Alegre. O Lobão é colega do Pedro, cantor, né? Cantor, Ele disse que, inclusive, que adora o show do Pedro. Gente, o PG se inspirou no Pedro. O Pedro seria o Lobinho. A única pessoa que realmente me valoriza aqui. O PG é um artista, PG? tinha banda, toca, se pintava, PG, fazia PG, maquiagem. guitarrista. Claro, performance. Aí já começa a me difamar aos poucos. Não é difamar, é verdade. Termina aqui o Tu nunca te pelou no palco? Deu, tchau, fui, tchau, O Ciro Martins, nosso ex-diretor aqui, se pelou no palco. Tchau, O fui. Ciro Martins. O Ciro. Não, se for pra... Se fizer parte, né, Pedro, do show... Foi num filme. O Potter, tu te pelaria, né, Potter? Pela arte, sim. Então. O Ciro foi Termina aqui o Sala de Redação. Vem aí o Gaúcho.